Fala, torcedor palestrino! Aqui é o Bastidores do Verdão. Últimas notícias. E o que está acontecendo neste momento no Palmeiras pode mudar completamente os rumos desta temporada decisiva. Você que acompanha o time diariamente sabe que estamos vivendo um momento crucial. Com o Brasileirão entrando na reta final e aquela semifinal da Libertadores ainda ecoando na memória de todos nós. Antes de entrar no assunto que realmente vai fazer você pular da cadeira, preciso que você entenda o cenário atual que estamos vivendo. O Palmeiras ocupa a vice-liderança do Brasileirão com 68 pontos, 3 a menos que o Flamengo. Faltam apenas 5 rodadas para o fim do campeonato. Cada jogo é uma final, cada ponto pode ser decisivo, e cada jogador em campo precisa estar no seu melhor momento. É exatamente aí que a coisa começa a ficar interessante e ao mesmo tempo preocupante. Vamos falar de números frios primeiro, porque eles não mentem. Flaco Lopes, nosso atacante argentino, vive um momento peculiar nesta temporada. Peculiar porque quando olhamos o panorama geral, ele já marcou 23 gols em 2025, superando sua marca de 2024 inteira. Parece ótimo, não é mesmo? Mas aqui está o detalhe que tem tirado o sono da comissão técnica. O jogador está a 7 partidas sem balançar as redes. 7 jogos. Para um atacante de área, isso é uma eternidade. E olha, não é só uma questão estatística. Quem assistiu aos últimos jogos percebeu claramente a frustração no rosto do argentino. A irritação quando uma chance não se converte em gol. A expressão ao sair de campo sem marcar. É visível, é palpável. Abel Ferreira e sua comissão técnica continuam valorizando o trabalho coletivo de Lopes, suas assistências, a pressão que ele faz na saída de bola do adversário, a profundidade que traz ao ataque. Mas todos sabemos que atacante vive de gol, e o momento atual não é ideal para um jejum desses. Agora preste muita atenção no que vou falar, porque aqui a situação fica ainda mais intrigante. Sabe contra qual time Flaco Lopes encerrou seu último grande jejum? Contra o Vitória. E adivinha quem é o adversário desta quarta-feira no Allianz Parque? Exatamente o Vitória. Coincidência? Talvez. Mas foi no dia 3 de agosto, contra o time baiano, que o argentino virou a chave da sua temporada. Após marcar naquele jogo, ele emplacou uma sequência absolutamente espetacular. 7 gols em 10 partidas. Foi nesse período que ele se consolidou como peça fundamental ao lado de Vitor Roque no ataque palmeirense. O time precisa dessa versão do Lopes urgentemente. Com a pressão da vice-liderança, com o Flamengo respirando no nosso colo, não dá para desperdiçar pontos. E é justamente por isso que Abel Ferreira escalou o argentino como titular após ele ter começado no banco contra o Santos, quando voltava de compromissos com a seleção argentina. A mensagem é clara. Precisamos do seu melhor agora. Mas enquanto a torcida torce e espera ansiosamente pela reação de Lopes em campo, algo muito mais explosivo está acontecendo fora das 4 linhas. Algo que envolve outro atacante do nosso elenco e que pode mexer profundamente com a estrutura do time para o próximo ano. Estou falando de Facundo Torres. E antes que você pergunte, sim, aquele Facundo Torres que o Palmeiras desembolsou uma fortuna para contratar no início deste ano. A maior contratação da história do clube. Você lembra quanto foi? Vou refrescar sua memória. 12 milhões na transação base, podendo chegar a 14 milhões com bônus de desempenho. Convertendo para nossa moeda, estamos falando de algo entre 72 milhões e 85 milhões. Facundo Torres não veio para ser coadjuvante. O uruguaio chegou com o pacote salarial de estrela, ganhando cerca de 2,6 milhões líquidos por ano, o que representa aproximadamente 1,3 milhão bruto por mês. Isso coloca ele no topo da pirâmide salarial do clube, ao lado dos maiores ídolos do elenco. Foi contratado especificamente para substituir Estevão, que foi vendido ao Chelsea e chegou com números impressionantes. Maior artilheiro da história do Orlando City. Desde que vestiu a camisa alviverde, Torres disputou 56 partidas, marcou 8 gols e deu 5 assistências. No Brasileirão, especificamente, são 4 gols
e 3 assistências em 25 jogos. Números razoáveis, mas não espetaculares para alguém que custou tanto. O uruguaio tem alternado entre titularidade e entrada durante as partidas, e embora Abel Ferreira valorize seu trabalho, é inegável que ele ainda não explodiu da forma que todos esperavam. E é exatamente aqui que a situação ganha contornos absolutamente surpreendentes. Informações vindas diretamente da Argentina começaram a circular nos últimos dias, e o que se fala por lá tem potencial para abalar as estruturas do Palmeiras neste momento crítico da temporada. O Boca Juniors, um dos maiores clubes do continente, estaria de olho em Facundo Torres. Não é um interesse qualquer, não é uma sondagem superficial. A informação que chegou é que o clube argentino estaria disposto a apresentar uma proposta oficial de cerca de 4 milhões de euros pelo atacante uruguaio. Sim, você ouviu direito. Metade do que o Palmeiras pagou para tirá-lo da MLS há menos de um ano. A justificativa do Boca seria a provável saída de Ezequiel Zeballos, e eles estariam buscando reforços ofensivos para 2026. Torres seria visto como uma alternativa interessante, especialmente porque o Boca tem tradição em contratar uruguaios de qualidade. A imprensa argentina já colocou o nome dele ao lado de outras possibilidades, como Lucas Torreira e Nahitan Nandes. Mas aqui vem o ponto crucial, e é onde você precisa prestar atenção máxima. A direção do Palmeiras e pessoas próximas a Facundo Torres garantem categoricamente que não existe qualquer aproximação do Boca Juniors. Tanto o staff do jogador quanto o clube paulista asseguram que nenhuma consulta formal foi realizada pelos argentinos. Zero contato oficial. O clima interno no Palmeiras é de total confiança na permanência do uruguaio. A avaliação da cúpula alviverde é que Torres está completamente integrado ao elenco de Abel Ferreira e segue valorizado pelo trabalho que entrega ao time. A intenção declarada é mantê-lo como parte fundamental do planejamento para o próximo ano. Fontes ligadas ao atleta foram categóricas ao negar qualquer movimentação do Boca e garantiram que o ponta está satisfeito no clube e concentrado no desfecho desta temporada. A diretoria palmeirense reforça que o uruguaio entendeu rapidamente o estilo de jogo da equipe e conquistou espaço pelo comprometimento demonstrado no dia a dia. O contrato do atacante é longo, válido até dezembro de 2029, e a cúpula alviverde o considera peça importante no processo de reestruturação previsto até 2026. Mas aqui está o que realmente importa para você, torcedor. Por que raios um clube como o Boca Juniors teria interesse em um jogador que custou 72 milhões e ofereceria apenas metade desse valor? Será que existe algo que não está sendo divulgado publicamente? Será que o desempenho de Torres tem gerado dúvidas internas que não foram expostas? Ou seria simplesmente uma tentativa oportunista dos argentinos de aproveitar o momento de adaptação do jogador? O valor de mercado de Facundo Torres, número Transfermarkt, é de 15 milhões de euros, cerca de 94 milhões. Ou seja, mesmo com uma temporada de adaptação, ele ainda está valorizado no mercado internacional. O Palmeiras pagou um preço justo, ou até abaixo da cotação por um atleta considerado de elite. Negociar por metade disso seria um prejuízo financeiro gigantesco e uma admissão de erro na contratação. Além disso, existe todo o investimento salarial já comprometido. São 1,3 milhão por mês durante anos de contrato. Romper esse vínculo prematuramente geraria custos adicionais e mandaria uma mensagem terrível para o mercado. O Palmeiras não consegue desenvolver suas contratações milionárias. O que torna essa situação ainda mais delicada é o timing. Estamos falando de um momento em que o clube disputa ponto a ponto a liderança do Brasileirão e ainda digere a eliminação na semifinal da Libertadores. Qualquer distração, qualquer ruído no elenco pode ser fatal. E especulações sobre possível saída de um jogador que custou tanto dinheiro definitivamente causam ruído. Abel Ferreira é conhecido por sua capacidade de blindar o elenco de interferências externas, mas mesmo ele tem limites.
se Facundo Torres começar a receber consultas, se o Boca realmente formalizar uma proposta, se o empresário do jogador começar a trabalhar nos bastidores, o português terá que lidar com mais uma situação complicada em um momento que exige foco total. A torcida palmeirense, que já investiu sua esperança e confiança em Torres como o sucessor de Estevão, merece respostas claras. O uruguaio tem futuro no Alviverde? Ele vai finalmente explodir seu potencial e justificar o investimento? Ou essa primeira temporada de adaptação indica que talvez o encaixe não seja perfeito? O que está em jogo aqui vai muito além de Facundo Torres. Está em jogo a credibilidade da estratégia de contratações do Palmeiras. O clube deu um salto qualitativo no mercado. Passou a brigar por jogadores consolidados e caros. Essa política precisa dar certo. Não dá para fazer a maior contratação da história e ver o jogador sair pela metade do preço um ano depois. E tem outro fator importante. Se o Palmeiras ceder à pressão e negociar Torres agora, quem viria no lugar? O mercado está cada vez mais inflacionado. Encontrar um substituto à altura seria complicado e provavelmente custaria tanto ou mais que o próprio uruguaio. Sem contar o risco de trazer mais um jogador em processo de adaptação, justamente quando o time precisa de certezas. Por outro lado, se o Boca realmente apresentar uma proposta formal e Torres demonstrar interesse em voltar para um clube tradicional sul-americano, onde seria protagonista absoluto, a situação pode escapar do controle da diretoria palmeirense. Jogador infeliz é jogador que não rende. E manter no elenco alguém que preferia estar em outro lugar seria péssimo para todos. O Palmeiras vive um paradoxo interessante neste momento. Por um lado, tem um atacante em jejum de gols que precisa voltar a marcar urgentemente. Por outro, tem um atacante caríssimo que ainda não correspondeu totalmente às expectativas e agora desperta interesse de outro grande clube. Gerir essas duas situações simultaneamente enquanto briga por títulos, é o verdadeiro teste de fogo para a gestão de Leila Pereira e Abel Ferreira. O que você pensa sobre tudo isso? Flaco Lopes vai reencontrar o caminho dos gols contra o Vitória, repetindo o que aconteceu em agosto? Facundo Torres deve permanecer no Palmeiras e ter mais tempo para se firmar? Ou uma proposta do Boca seria interessante para todas as partes? Essas são as questões que vão definir os próximos capítulos desta temporada histórica. E você, que acompanhou até aqui toda essa análise profunda sobre o momento do Palmeiras, não pode perder nenhuma atualização daqui para frente. Se inscreva agora no canal Bastidores do Verdão, Últimas Notícias, e ative o sininho de notificações para receber em primeira mão todas as informações sobre o seu time do coração. Deixe aqui nos comentários sua opinião sobre o jejum de Flaco Lopes e sobre o interesse do Boca Juniors em Facundo Torres. Vamos debater juntos o futuro do Palmeiras.